Olá, como vai? Tudo bem? Bom, hoje vamos analisar o catálogo Siemens para relé de sobrecarga, né, e vamos também analisar, né, o dimensionamento do relé de sobrecarga na partida direta, na partida estrela-triângulo e na partida compensada. Bom, o que nós vamos encontrar, né, no catálogo Siemens para o relé térmico? A relação de motores trifásicos, né, diretamente com o relé térmico, a corrente nominal máxima que o relé suporta, o modelo, né, com uma faixa de ajuste e o fusível máximo que pode ser utilizado em conjunto, né, na proteção do motor elétrico. Temos aqui uma parte de um catálogo da Siemens, né, relé térmicos aí da linha Sirius 3R. Bom, na parte esquerda, né, do catálogo nós encontramos aqui o referencial, né, de acordo com a tensão, 220 volts, 380 e as potências dos motores, né, qual o modelo, né, para a partida direta você pode encontrar, né, o relé térmico. Nesta coluna nós temos a corrente nominal máxima que o relé térmico suporta. Nesta outra coluna, né, de acordo com o modelo, nós vamos ter uma faixa de ajuste. Por exemplo, esse modelo 3RU1116, né, suporta uma corrente entre 0,35 e 0,5. Um modelo, por exemplo, né, FB0 suporta de 3,5 até 5. Né? Esses valores são os valores que estarão, né, estampados aqui na parte superior do relé térmico, né, a faixa de ajuste para ser escolhida pelo usuário de acordo com o interesse. E na última coluna nós temos aqui, né, uma representação do fusível máximo que pode ser utilizado em conjunto com o relé térmico, né, para proteção, né, contra curto-circuito. Bom, vamos então aqui analisar uma linha, né, de modo completo. Então, por exemplo, esse modelo 3RU1116 0KB0, né, se for ligado em 220 o motor, né, com a potência de 0,25 CV, né, ele suportará uma corrente nominal máxima de 1,2 e poderá ser ajustado de 0,9 amperes até 1,25. E o fusível máximo será um fusível de 4 amperes. Bom, o essencial mesmo, né, na análise do relé de sobrecarga, né, é você conhecer a corrente, né, que você deseja e com isso analisar a faixa de ajuste. É assim que você vai dimensionar, né, qual o relé térmico, qual o modelo, né, de interesse para para a proteção, né, no acionamento do seu motor. Vamos ver exemplos de dimensionamento, né, do relé de sobrecarga, analisando aí a partida direta, a partida estrela-triângulo e a partida compensada. Bom, a partida direta, né, utiliza apenas um contator. Né? Neste caso, né, o relé de sobrecarga entra exatamente em série com o contator K1. Bom, considerando então um fator de segurança aí de 15%, né, a corrente de emprego, né, do contator K1 ela vai ser dada então aí por 1,15 vezes a corrente nominal. Bom, uma vez que o relé térmico está exatamente em série com o contator K1, esta será exatamente a corrente que será utilizada para o relé térmico, ou seja, a corrente do relé térmico é a mesma corrente do contator K1. Vamos analisar então um exemplo numérico. Qual relé de sobrecarga deve ser utilizado no acionamento de um motor trifásico 5CV, 380 volts, corrente nominal 8.4 e comando em 220 volts 60 Hz, utilizando partida direta? Bom, então, né, utilizando os dados aí desse motor, né, utilizando a equação, né, de 1.15 vezes a corrente nominal, então basta multiplicar 1.15 vezes 8.4, obtemos aí 9,66. Esta é a corrente de emprego do contator K1. Então, o contator, para ser utilizado com a partida direta nesse motor, tem que ter uma corrente maior do que 9,66. E como o relé térmico está em série com este contator, exatamente esta corrente de 9,66 é a corrente que deve ser analisada no catálogo. Bom, aqui no catálogo da Siemens, né, então observando aqui, né, as faixas de ajuste possíveis, né, vemos que neste caso, né, temos duas opções. Então, para uma corrente de 9,66, podemos utilizar o relé térmico de 7 a 10 amperes ou o relé térmico de 9 a 12 amperes.
o critério de escolha fica por conta do usuário nesse caso. Bom, vamos analisar agora, né, a posição do relé térmico na questão da partida estrela-triângulo. Temos aqui o diagrama de potência, né, da partida estrela-triângulo. O relé térmico entra também em série com o contator K1. Né? Então, a corrente de referência, a corrente de emprego, né, do relé térmico deverá ser também a mesma corrente, né, utilizada para o contator K1. Bom, no dimensionamento, né, da partida estrela-triângulo, a corrente nominal é a corrente considerada é a corrente de triângulo. Então, para esse caso, né, a gente considerando já também um fator aí de segurança de 15%, né, as correntes para os contatores K1, K2 e K3, né, são mostradas aí. Ó. Corrente para o contator K1 e K2, né, tem que ser a mesma, é 0,67 vezes N. E a corrente do K3, né, que só participa mesmo do acionamento inicial da partida, tem que ser maior do que 0,38 o valor da corrente nominal. Bom, como o relé térmico vai estar em série, né, com K1, então ele tem que ter a mesma corrente de referência que este contator. Então, para o relé térmico, consideraremos também uma corrente maior do que 0,67 vezes N. Vamos analisar um exemplo numérico. Qual relé de sobrecarga deve ser utilizado no acionamento de um motor trifásico 5CV 220-380 volts, corrente nominal 15.1 A, 8.73 A e comando em 220 volts 50 Hz, utilizando partida estrela-triângulo? Bom, a corrente a ser considerada tem que ser a corrente do triângulo, esta é a corrente nominal, então no caso 15.1 amperes. E aplicando as fórmulas, né, 0,67 vezes N para K1 e K2 e 0,38 vezes N, nós vamos obter aí então, né, que a corrente do contator K1 e do K2 tem que ser maior do que 10.12 e a do K3 5.74. Bom, e o relé térmico? Como o relé térmico está em série com K1, né, ele tem a mesma corrente de referência que este contator. Então a corrente do relé térmico também tem que ser maior do que 10.12 amperes. Bom, analisando aqui, né, o catálogo da Siemens, né, então para uma corrente de 10.12, né, do relé térmico, nós podemos então utilizar aí o modelo, né, um KB0 final, que tem uma corrente de ajuste de 9 a 12, né, atendendo então a nossa corrente necessária aí. Bom, vamos agora analisar, né, a partida compensada. Né? A partida compensada ela se caracteriza aí pelo uso, né, do autotransformador, né, que reduz a tensão inicialmente a ser aplicada no motor, né, para que reduza, né, o pico de corrente, né, na partida. Bom, o relé térmico, né, ele entra, né, entre o K1 e o motor. Então ele também terá como referência a corrente do contator K1. Ah, mas e a corrente do K2 e do K3 no momento da partida? Essas correntes são muito inferiores à corrente nominal. Né? Então não faria sentido analisar o relé térmico com relação a K2 e K3. Só faz sentido com relação a K1 mesmo. Bom, as fórmulas, né, para o cálculo dos contatores, né, o dimensionamento dos contatores na partida compensada, elas são um pouquinho mais enjoadas, né? Mas considerando já o fator aí de 1,15, né, o fator de 15%, né, nós temos aí as fórmulas a serem utilizadas. E como o relé térmico, né, estará em série ao final, né, com o contator K1, né, após o desligamento, né, do autotrafo, né, o desligamento de K2 e K3, então a corrente de emprego para o relé térmico é também, né, deve ser maior do que 1,15 vezes a corrente nominal. As correntes no K2 e K3 elas são mais enjoadas, né, para o cálculo, né, elas dependem do TAP, né, de onde você vai ajustar, né, qual a tensão que você quer reduzir, né, no momento da partida. Né? Então, por exemplo, para uma partida com o TAP no transformador em 80%, né, 80%, nós temos então que o K, o fator de redução, é 0,8 e as fórmulas, né, já considerando aqui um fator de 15%, de IK2 fica 0,74 vezes a corrente nominal e IK3 0,18 vezes a corrente nominal. A corrente do contator K1 fica dada por 1,15, né, apenas o 15%, né, da corrente nominal. O fator do transformador não interfere na corrente do contator K1. Ele interfere apenas nas correntes do K2 e do K3.
Vamos analisar então, né, um exemplo de dimensionamento, um exemplo numérico. Qual relé de sobrecarga deve ser utilizado no acionamento de um motor trifásico 5 CV, 220 volts, 380, corrente nominal 15,873 e comando em 127 60 Hz, utilizando partida compensada e um autotransformador com TAP de 65%. Bom, nesse caso, né, nós temos um motor de 6 pontas e ele pode ser fechado tanto em estrela quanto em triângulo. Isso vai depender da rede. Então aqui para o exemplo numérico eu vou considerar que ele vai ser fechado em estrela, né? Com isso eu vou considerar então a corrente nominal como 8,73, né? Estrela, tensão maior, corrente menor. Utilizando então as fórmulas, né, nós vemos que, né, com uma corrente nominal de 8,73 e um TAP de 65%, né, aplicando nas fórmulas mostradas anteriormente, nós obtemos aí que o K1 tem que ter uma corrente maior do que 10,04, K2 maior do que 4,19, K3 maior do que 2,36. O relé térmico, como ele está, né, em série, né, ao final com o K1, né, ele também tem que ser uma corrente de referência maior do que 10,04 amperes. E consultando então, né, o catálogo aí da Siemens, né, vemos aí que o modelo de 9 a 12 atende a esta partida para este motor, né? Bom, então aí como, né, resumo final, né, do dimensionamento do relé de sobrecarga, né, observando aí com relação ao método de partida, né, na partida direta o relé térmico tem a mesma corrente que K1. Então esta é a corrente referencial para que se analise, né, a faixa de ajuste. Na parte de estrela triângulo, o relé térmico vai ter a mesma corrente que K1 e K2. Essas serão as correntes de referência para análise na faixa de ajuste. E na partida compensada, o relé térmico terá a mesma corrente também que o contator K1. Bom, sobre o dimensionamento do relé de sobrecarga, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, pessoal.